Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio, de Ciências. Estamos dando início a mais uma aula, em mais uma etapa de nossos estudos. Estamos com um novo conteúdo, onde nós vamos falar dos principais tipos de solo do nosso país, certo? Passando adiante, o que seria o solo? O solo é a camada superior da superfície terrestre, composto por matéria orgânica e inorgânica. É formado pela desagregação das rochas que compõem o manto terrestre em conjunto com a água, o clima, o relevo e a ação dos seres vivos, certo? Aqui vem falando como é a constituição do solo, da matéria orgânica. Professor, o que seria o material orgânico? Gente, o material orgânico, ele é constituído por restos de plantas, a decomposição da matéria viva, certo? Dos animais, tudo isso faz parte de um material orgânico. E o material inorgânico são aqueles não vivos, as rochas e os minerais, ok? Aqui nós temos os horizontes do solo. Nós temos aqui uma imagem onde existe o perfil do tipo de solo que nós podemos estar estudando nessa disciplina. O que são os horizontes? São as camadas do solo e representam as diversas partes que compõem o solo. Em perfil de cima para baixo, esses horizontes são conhecidos como... Aí aqui nós temos, o horizonte zero, que é essa parte superior, aqui nessa imagem, onde tem a árvore, é a parte superior do solo, composta em geral por material orgânico, certo? Em seguida, nós temos o horizonte A, logo abaixo do horizonte zero. Ele possui uma grande concentração de material orgânico, que aqui nós temos entre parênteses o humus, muito conhecido como o estrume, e uma porção de matéria inorgânica, que seria a base de minerais, de rochas, certo? Horizonte B é a parte onde se acumula o material infiltrado no solo, certo? Que é uma zona de acumulação. No horizonte C, ele vem representando os fragmentos desprendidos da rocha-mãe. E, por final, o horizonte R, que é conhecido como a rocha-mãe, que deve ser, com certeza, aquela parte mais sólida de sustentação do solo. Ok, gente? Aí aqui nós vamos conhecer quais são os tipos de solo em que apresenta em determinadas regiões. Aqui nós temos aqui o solo, um tipo de solo arenoso, o solo com 70% de areia. Ele é muito seco, pois é muito permeável à água. O que ele quer dizer? Que ele retém pouca água. É um tipo de solo tipicamente assim das áreas dos oceanos, certo? Das praias. É um tipo de solo em que não tem a sustentação, a permeabilidade da água, por ser muito ele arenoso, ok? Argiloso, outro tipo de solo. Ele é um solo com mais de 30% de argila em sua composição, também conhecido como o barro, certo? Todos nós conhecemos, é um tipo de solo muito comum em nossa região, aqui onde nós vivemos, muito conhecido, e é
pouco permeável. Ele já é ao contrário do arenoso. Esse ele já consegue reter muita água, ok? Nós temos aqui um tipo de solo, o mífero, certo? Também conhecido como terra preta ou a terra roxa. Ele é rico em humus, certo? Matéria orgânica em decomposição. Esse é um tipo de solo usado com muita frequência em plantações. Ele é um tipo de solo já preparado, que é um tipo de material orgânico em decomposição. Restos de animais, restos de plantas, muito extraído de vacarias, das fezes dos animais. É um tipo de solo riquíssimo para que se aproveite na parte da agricultura, ok? Passando adiante e finalizando o nosso estudo sobre o solo, certo? Que nós possamos conhecer quais são os seres vivos do solo. O que é que nós podemos encontrar dos seres vivos no solo? Professor, quais são os seres vivos que nós podemos encontrar no solo? As minhocas, certo? Tipo de solo que é rico, tipo de minhoca, principalmente nessas áreas, né, mais alagadas, onde elas sobrevivem com mais frequência. Os caracóis, as toupeiras, formigas, nem se fala. Onde você andar, com certeza vai ter formiga. E outros seres macroscópicos, certo? São aqueles seres que você consegue observar a olho nu. Abrem galerias que permitem uma melhor penetração do ar e da água. Quando ele fala em galeria, esses seres vivos eles conseguem fazer um tipo de infiltração abaixo do solo, onde ele consegue fazer suas moradias. Certo, gente? Dando para entender, né? Os seres vivos microscópicos decompõem os restos de animais e plantas, originando o humus, que é a matéria orgânica muito transformada. Muito lentamente, as bactérias, ao se alimentarem do humus, transformando-no em sais minerais, que são o alimento das plantas verdes. Ok, pessoal? Isso aí foi um pouco uma contribuição de uma aula em que a gente possa conhecer mais um pouco do tipo de solo. Fica aqui o meu agradecimento e até a próxima, onde nós possamos estar falando mais sobre o solo. Ok?